Ai que o verão é tão bom, ai que o verão é Algarve, é calor, é festas. E o verão pode ser todas essas coisas boas, mas também pode ser um valente alguidar de cagalhões. Tudo depende da perspectiva. Assim de repente consigo pensar em pelo menos 10 coisas que fazem ao verão o mesmo que as alegações de pedofilia fizeram ao Michael Jackson. Se pensarmos nisso, provoca um leve desconforto, mas nunca o suficiente para deixarmos de o curtir. Because I'm bad, I'm really, really bad. Seguem então essas 10 coisas. Eu não sou o maior fã de ir à praia. Eu sei que isto nos despromove da categoria de Algarvio Deluxe Premium, mas ir à praia está cada vez mais difícil. Eu gosto de praia, atenção, eu só não gosto de ir à praia. Do sacrifício e da logística que existe entre a minha decisão de ir e a minha chegada à babuja do mar. É que ser Algarvio e ter frequentado as melhores praias a vida toda também me deu níveis de exigência balnear altíssimos e já não é qualquer bandeira azul que me faz sair de casa. Primeiro, a água nunca está tão quente quanto eu acho que devia estar. E sim, eu sei que vós lá no norte é que tendes água mesmo gelada, que até queima os ossos e que é, mas os meus padrões são de um campeonato diferente. Para mim, se a água não está a 24 graus, nem sequer vale a pena molhar os pés. Nem vale a pena sair de casa, quanto mais. 21 graus? Que merda é essa? Então, mas eu estou na praia de Alvor ou na praia de Esposende? Para mim, os choques podem ser com tinta, sem tinta, fritos ou grelhados. Só não podem ser térmicos. E depois, são muitas pessoas. E as pessoas são como os coentros. 2 ou 3 talinhos não faz mal e até dão sabor. Mas mais do que isso, fica a sorda estragada. É muita gente aqui em baixo no verão. Até já levo 40 minutos à procura de lugar para pôr o carro, quando finalmente chega à praia ainda tem que levar outros 40 minutos à procura de lugar para a toalha. Uma vez levei tanto tempo à procura de lugar que quando cheguei ao final da praia uma senhora perguntou-me se eu também estava a vender paréus ou se era só toalhas. A última vez que fui à praia uma família de Lamego ficou tão próxima de mim que acho mesmo que vou ter direito a parte da herança. Ou pelo menos vou ser convidado para o casamento do Rafael, que é o irmão do Mê e que há uns tempos juntou-se com uma miúda que trabalha numa clínica de análises em Rezende. Já aceitei que faço parte de uma minoria que não gosta de ter criançada a correr aos gritos e a levantar areia, ou malta a fumar, ou a mandar funk de uma coluna JBL. Portanto, fica em casa a molhar os tomates no bidé, ao menos aí consigo pôr a água a 25 graus. E os tomates até conseguia pôr a 90 se não flutuassem. Bolas de Berlim na praia. Quem foi que teve a ideia? A criançada que não sabe quem é o Carlos Cruz só conheceu esta realidade, mas eu lembro-me perfeitamente que nas praias que eu frequentava só havia um tipo de venda ambulante que era um senhor com uma buzina a vender gelados. Olha os lasquinho, é frutos clatinho. Sim, gelados na praia. Eu sei que isto hoje em dia parece estranho, mas antigamente as pessoas tinham o hábito de consumir os frescos produtos da Olá ou da Cami na orla costeira a fim de combater o calor. Está calor? Uma coisa fresquinha. É um conceito que ainda há de pegar. Só que nasceu o que aconteceu em Portugal, que de um momento para o outro ali nos anos 2000 deixaram de se vender gelados e as vendas ambulantes na praia passaram a resumir-se a estes dois mercados. Africanos a vender tererés e girafas de madeira e senhores de meia idade a vender bolas de Berlim. E eu até acho que faz mais sentido dar 15 paus por uma girafa de madeira de 1,20 m do que estar numa praia com 35 graus e decidir comer um bolo que foi frito em óleo a ferver, tem um recheio que leva ovos e é coberto por um granulado doce que parece areia. Aliás, os meios essenciais de praia são toalha, protetor, raquetes e, se não levar logo de casa, uma máscara macabra em mogno negro que compro depois ao primeiro cidadão do Senegal que me aparecer. Atenção, eu adoro bolas de Berlim em qualquer hora, em qualquer sítio, é o meu alimento esférico favorito. Mas como é que uma fritura de snack bar conseguiu substituir gelados? Ok, o calipo ainda se percebe, uma vez que se trata de um produto que se consome através do processo da mamada. Mas e os outros? Malta, vocês já viram os preços dos protetores solares? Mas que absurdo é este? 13 euros, 15 euros, até já vi uns a 25 paus só por querem spray. Eu tenho ideia, quando se usa um spray ao ar livre, metade das partículas voam com o vento. Ou seja, um gajo gasta mais dinheiro para usar menos produto. A vantagem é que com alguma coordenação e ajuda do vento já me tenho safado com os restos dos protetores dos outros que voam para mim. Sim senhor, o protetor é muito importante e está ali muita ciência investida, mas primeiro é um balúrdio. Num país como o nosso que consome tanta vinhaça, ninguém está habituado a pagar mais 10 euros por muito boa que seja a pomada. Se calhar, tal como há o vinho da casa, também devia de haver o protetor da casa. E segundo, é um berbicaz para meter. Que bela ideia haver um produto que tem que se aplicar numa parte do corpo que nem nós próprios alcançamos. Ir à praia sem apanhar um escaldão passou a ser como o pádel. Só dá para fazer a pares. Claro que evitar o melanoma é muito giro, mas depois andei a fazer a minha vida todo oleoso e a cheirar a piso buim. É que o protetor solar já não é só para a praia, é para usar em todo o lado fora de casa. Portanto, lá vou eu ter uma reunião no banco a mandar um pivete à
com show e com a pele a brilhar mais que um Malmequer de Chernobyl. Olhem para mim, a fazer cosplay de surfista prateado sem orçamento. O que me irrita nos protetores solares é que sei que tenho que os usar porque ainda quero apanhar o caruncho da epiderme. Só que vindo eu de onde venho, na cata às promoções, compro sempre a embalagem familiar. Isto em junho, então, quando chega a novembro, ainda nem vou a meio do frasco. Eventualmente lá paro de usar porque é estranho estar a ir a cheirar a protetor solar para a consoada. E quando chega a junho do ano seguinte, já o protetor está estragado, porque aquilo deve ser feito com iogurte e só aguenta uns meses depois de ser aberto. E vá de repetir este ciclo todos os anos para toda a eternidade. Eu acho é que devia de haver protetores para outros corpos celestes prejudiciais ao ser humano. Um protetor lunar para te proteger dos doidos que acham que a ida à Lua foi inventada, um protetor mercurial para quem se vai muito abaixo com o Mercúrio retrógrado e um protetor estelar para te proteger de estrelas decadentes, ideal para quem quer ver os globos de ouro sem sentir profunda vergonha alheia. Sempre que chega ao verão, surgem da bruma da parolice estes chiques espertos. Cidadãos que, se fossem heróis, seriam o super privatizador, já que o único poder que têm é transformar algo público em algo privado. No fundo, como os nossos governos, só que à escala de uma garagem em Monte Gordo. Pois é, inspirados nos tempos áureos do cavaquismo, estes heróis tomam a iniciativa liberal de transformar um lugar de estacionamento público num lugar de estacionamento privado, apenas com recurso a uma cadeira de esplanada, uma grade de cerveja e 2 garrafões de água fastio. Precisamente o fastio que me dão as pessoas que fazem este colonialismo balnear. E por falar em água, também era giro que estes heróis fossem já a pontapé na cova só para garantirem um lugarzinho no cemitério junto à entrada. É que para além de um lugar para o carro, estes gatekeepers da via pública também gostam de guardar um lugarzinho para eles próprios no areal da praia. Exatamente, há uns anos houve uma polémica porque na praia da Armação de Pera andava-se a praticar o deixamento do guarda-sol aberto durante a noite, que é para amanhã, quando é lá chegar, o meu lugar estar reservado. Isto é a mesma coisa que deixar uma criança na fila do supermercado enquanto se vai buscar o resto das compras. A sorte do guarda-sol é que não cresceu com ansiedade crónica. Coitados, são mesmo heróis sem capa. Mas ainda concordo, acho que eles merecem uma capa. Eu próprio nem me importava nada de ir lá capá-los. Para muita gente, o verão também são longas marinadas corporais em piscinas várias. Como é óbvio, eu nunca tive piscina em casa e como andei na escola do Parchal, também nunca tive colegas que tivessem piscina em casa. Aliás, o Parchal ter piscinas faz tanto sentido como uma cantina ter estrelas Michelin. A primeira vez que eu entrei numa piscina devia ter para aí 9 ou 10 anos e foi quando os meus pais decidiram de forma totalmente aleatória e inédita ir passar 3 dias de férias fora daqui. E por fora daqui, entenda-se o parque de campismo de Olhão. Sim, eu sei que não me fica nada bem estar aqui a ostentar tão inalcançáveis sinais de riqueza, mas o primeiro e único contacto que eu tive com férias de verão sem ser em casa consistiu em atravessar a Estrada Nacional 125 em pleno julho num Renault 5 sem ar-condicionado, porque ainda não havia autoestrada, para ir montar uma tenda em Olhão na qual eu e os meus pais tentámos dormir com os nossos corpos colados pelo suor, na companhia de melgas, mosquitos e a boca do meu pai a invocar um ritual de acasalamento com uma Harley Davidson. E como a estadia no parque de campismo de Olhão dava acesso à piscina do mesmo, foi lá que bebi involuntariamente os meus primeiros mirritos, que são tipo morritos, mas em vez de levar água com gás e rum, leva água com cloro e mijo. Há muita gente que, tal como eu, na Tana nunca teve condições para ter piscina. Por isso é que está na moda agora a malta ir comprar essas insufláveis aos supermercados. A questão é que isso não são piscinas, são baldes que foram estudar para fora. 2 mergulhos nessa porra e a água fica mais turva que uma manhã de novembro no estádio da Choupana. No fim de contas, como nunca tive amigos com piscina, foi nas piscinas municipais indoor que me preparei para os romances da universidade. Pagava para entrar, punha sempre a touca na cabeça, mas no final ficava só com os dedos engelhados. Todos os anos eu ouço e leio a mesma queixa. Ai, o Algarve está muito caro. E tá, o Algarve está mesmo impossível. Mas felizmente, quando chegar ali a setembro, outubro e os turistas já tiverem ido todos embora, vai ficar tudo magicamente mais barato. As lojas e os supermercados vão pôr tudo a 50%. Despesas em pastelarias e cafés, se for menos de 5 euros, a gente não paga nada. O ano passado meti gasolina em dezembro a 94 cêntimos por litro. Aliás, quando começam a cair as primeiras folhas, também começam a cair os primeiros espanhóis que vêm cá só para meter gasolina em Vila Real de Santo António. Malta, se está caro para quem é turista, imaginem para quem não é. É que quando uma pessoa está de férias, já sabe que vai sempre gastar mais. Ainda para mais, vindo em época alta e com a canalha toda atrás. Por isso é que eu toda a vida só passei férias no Algarve. Não havia dinheiro para ir para o outro lado. Eu estreiei-me dentro de uma mulher muito antes de me ter estreado dentro de um avião. Isto hoje em dia praticamente já não acontece. É que estas bocas de que o Algarve está caro incomodam-me um bocado, porque trazem implícita a ideia de que nas outras zonas turísticas do país as coisas estão mais baratas. Lisboa está uma pechincha, o Porto está uma bagatela. Ai, mas a gente aqui na Trofa, o café ainda custa 50 cêntimos. Isso é porque é a Trofa. Se de repente a Trofa tivesse a melhor praia do país e começasse a receber 1 milhão de turistas por mês. Turistas esses que iam querer alugar e comprar casas na Trofa, frequentar os cafés e os restaurantes da Trofa, comer as gajas da Trofa, ia disparar os preços das casas, dos cafés e não ia haver gajas da Trofa para toda a gente. E é não sei se estamos preparados para a Trofa ser mais cara que a trufa.
Eu respeito uma boa zona de conforto, eu valorizo os hábitos e as tradições, eu prezo a familiaridade como ninguém. Mas por muito que tente, não consigo compreender aquela malta que todos os anos vai de férias para o mesmo sítio. Até tu passas o ano inteiro a trabalhar que nem uma mula à espera daqueles 15 preciosos dias de agosto e vais alugar a mesma casa, na mesma cidade, para estender a mesma toalha, no mesmo sítio da mesma praia, para comermos os mesmos pratos no mesmo restaurante, ok? O restaurante ainda compreende, mas a vida inteira nisto. Porra, isto não são férias, isto é um pesadelo, isto é aquele filme com o Bill Murray em que o gajo repete todos os dias o mesmo dia. Isto é o Groundhog Day Tuga Summer Edition. Ai, mas as pessoas têm a casa de férias. Ai, tem. Então vendam-se, faz favor, que eu ouvi dizer que há pouca oferta. E depois ninguém vai comprar uma casa de férias numa determinada terra sem antes ter ido passar férias nessa terra pelo menos 3 ou 4 anos de seguida. Uma pessoa tem que conhecer as vibes do sítio onde vai fazer um investimento tão considerável. Ou seja, antes de se ter cometido a burrice de comprar uma casa de férias, já se havia cometido múltiplas vezes a burrice de ir de férias para o mesmo sítio. É que psicologicamente isto nem é saudável. A longo prazo as memórias ficam todas misturadas. Pai, lembras-te quando a gente foi ao Aqua Show? Ah, lembro-me tão bem. Parece que foi o mês passado. E o ano passado. E há 2 anos. E há 3 anos. E há 4 anos. E há 5 anos. E há 6. Isto é uma receita de Alzheimer à Zé do Pipo. Isto é atitude de quem diz que não gosta de sushi sem nunca ter provado. Isto é conduta de quem só opina é missionário e a cada sexta-feira 13. Vá lá, experimentem coisas novas. Há gente que nunca perdeu um aniversário da Cacela. Venha para cá desde que ela era nova. Desde que a manta estava inteira. Desde que o monte ainda era magro. Se tiver alguém a tocar música ao vivo num restaurante, eu vou jantar outro sítio. Peço desculpa, mas eu não quero ouvir. Eu vim para comer o cover, não para ouvir covers. Eu sei que é o trabalho dos artistas e para muitos deles é a única fonte de rendimento, mas um restaurante não é o sítio ideal para dar concertos. Eu não posso cantar porque tenho comida na boca, eu não posso bater palmas porque tenho os talheres nas mãos e, acima de tudo, não posso ouvir as canções porque quero estar atento à conversa da mesa. A ver uma senhora a cantar uma versão do Englishman in New York só faz de mim um Hungry Man with a Fork. É que os donos dos restaurantes não estão propriamente a fazer filantropia ou caridade para com os músicos. A ideia deles com a música ao vivo é puxar mais gente para os restaurantes. Mas eu não conheço uma única pessoa que me tenha recomendado um restaurante por causa da música. Pá, ontem fui a um restaurante. Conta. Estava lá um trio a tocar, até Eric Clapton os gajos tocaram só para tu veres, pá. Ah, mas e a comida? Agora a banda... Não sei, pá, é sempre estranho. Eu também tenho a minha cota parte de atuações em contextos de refeição e nunca é fixe. Sinto sempre que estou a disputar a atenção com uma espetada de lulas. E é frustrante porque eu sei perfeitamente que se eu estivesse no lugar do público, 100% da minha atenção ia para a espetada de lulas. Sim, stand-up é completamente diferente porque para funcionar é necessário que as pessoas estejam atentas. Já a música pode servir apenas como som ambiente. Mas sabem o que é que também faz som ambiente? Uma playlist. É claro que o que marca mais o verão pela negativa são os incêndios. Em 2003 a casa dos meus avós ardeu, entretanto vieram viver para outra zona de Monchique e em 2018 iam ficando novamente sem a casa. Pelos vistos gostam mais de angariar novos fogos que um mediador imobiliário. Só que apesar deste transtorno, para muita gente que vive longe das matas, os incêndios já se tornaram quase uma tradição. Há a época dos caracóis, depois já há a época das sardinhas e para terminar há a época dos incêndios. Mas está mal, devia ser ao contrário, porque a gente precisa do carvão antes das sardinhas. Até os sucessivos governos olham para isto mais como uma tradição do que uma calamidade. Há décadas que investem forte no sentido de preservá-la, o que faz com que muitos fogos postos sejam consequência de poucos impostos para os fogos. A CMTV, com os seus incansáveis diretos, também contribui muito para preservar esta tradição. Por outro lado, nota-se que odeiam o amor. Camões dizia que o amor é fogo que arde sem se ver. Ora, a CMTV não permite que haja um único fogo neste país a arder sem que toda a gente veja. Os incêndios aqui no Algarve têm sempre outra magia, já que o vento leva o fumo e o cheiro eucalipto queimado para a praia, o que faz com que muita gente sinta uma certa culpa e deixe de meter foguinhos nas fotos das rabudas de quarteira. Entre julho e setembro, os utilizadores do Tinder e do Bumble estão proibidos de mandar mensagens com frases como "anda aqui a apagar-me o fogo" ou fazer trocadilhos que comparem o órgão sexual masculino com uma mangueira. Acreditem a mim, estar perto de um incêndio é muito desagradável, mas podemos tentar ver o lado positivo. O fumo é tanto que se o campeonato já tiver começado e tiverem a ver um jogo do Benfica no telemóvel, se respirarem fundo, parece mesmo que estão ao lado do Rui Costa no camarote. É quero é ver agora, nos próximos incêndios, como é que vão ser as doações das garrafas de água aos bombeiros. Pessoal, muito obrigado pelo vosso serviço, sempre incansáveis, mas é assim, ou vocês me arranjam os 90 cêntimos do depósito das garrafas ou não há águas para ninguém. Há sempre um dia no verão em que São Pedro decide irritar os turistas e fabrica um autêntico dia de merda. Um daqueles farruscos de novembro em pleno julho. Pode haver chuva ou não, mas o verão no Algarve não está completo sem que haja um dia tão cinzento que o céu parece uma montra da Zara Home. E é precisamente esta a ligação a fazer, porque na impossibilidade de ir para a praia, onde é que o turista se vai enfiar? Precisamente no shopping. Ir a museus? Népia. Fazer uma caminhada pelos trilhos da Serra de Monchique? Que jeito, senhores! Conhecer melhor a terra onde estão a passar férias através dos seus costumes
costumes, monumentos, gastronomia, antes comer uma sandes de amianto. O que o turista quer é provocar engarrafamentos pedonais observando em slow motion as montras de um recinto que congrega as mesmíssimas lojas que eles passam o resto do ano a ver nas suas respectivas terras. Ai, que exótico que é contemplar as novidades dessa lojinha familiar chamada Stradivarius. Ai, que giro, eles aqui no Algarve já têm a Primark, qualquer dia até comem com talheres. Mas o que me enche mesmo o coração é quando os turistas vão para os shoppings para fugir à chuva. Porquê? Porque os geniais e suprassumos arquitetos que projetaram os nossos centros comerciais conhecem o Algarve tão bem como esses turistas. Portanto, como aqui no Algarve realmente chove menos do que no resto do país, acharam que seria boa ideia que os nossos 3 principais shoppings fossem todos a céu aberto. Ou seja, quem for para o shopping para fugir à chuva, apanha chuva na mesma. Não é poético? Mas também os turistas não se podem queixar. Afinal, foi pela nossa água que eles quiseram vir para o Algarve. Quem também quis vir para o Algarve e nunca mais saiu foi o meu amigo Ruben Remédios, com quem andei a gravar Sortida Galhofice. Já percebi que vais apanhar uma narça. Sim. Eu fiz um bingo em que resolvi criar umas quantas condições para beber um shot de vodka. Ganda jogo. Eu não estava a confiar que a PS5 ia aparecer tantas vezes nesta apresentação. Ei, pá. Desculpa, é preciso digerir. É que parece que tu estás a imitar um bêbado. Pediram-te para fazer um personagem, bêbado, e isto é o que tu estás a conseguir. Banana. Vamos fazer... Tu não estavas a fingir? Não. Ah! Isso é vómito! Não, isto. O que é isso? É à tua frente? É só quinoa. Estava dentro de mim e agora estava fora. Para verem este vídeo completo e uma catrafada de outros conteúdos exclusivos, vão a patreon.com/Dário Guerreiro e por apenas 2€ por mês é tudo vosso. Muito obrigado por terem visto mais um Ordinário. Estamos de volta na primeira quinta-feira do próximo mês e a 10.